Começa agora o devocional. 5 chaves para viver milagres. Cari Monteiro. Não racionalize tudo. O milagre não tem lógica. Ao olhar para o mundo imperfeito, suscetível a todo tipo de crise, em vários setores, você precisa se lembrar que a crise não impede e nem anula o poder de Deus, mas é a melhor oportunidade para que Deus manifeste seu poder e glória. Embora estejamos vivendo num cenário de grandes incertezas, a boa notícia é que no reino dos céus não há crise, e sim provisão para tudo o que você precisa nesta terra, seja na área financeira, emocional, física ou espiritual. A verdade é que Deus quer abençoar a sua vida e suprir as suas necessidades, mesmo antes de você pedir a Ele. Isso fica claro quando lemos que um dos grandes milagres que Jesus realizou não aconteceu em função de um pedido de alguém, mas da vontade do próprio Jesus em querer suprir a necessidade de alimento das pessoas que o estavam seguindo. Para isso, Jesus perguntou a Filipe, um de seus discípulos, onde poderia comprar pão para alimentar mais de 5.000 pessoas. Ele fez isso para testar a fé desse discípulo, que acabou respondendo que, mesmo que eles trabalhassem vários meses, não teriam dinheiro suficiente para dar alimento a todos. A resposta de Filipe era racional. Ele calculou a quantidade de pessoas, o tempo que levariam para arrecadar uma quantia suficiente e, pela lógica, constatou que isso seria impossível. Em seguida, uma pequena atitude de um rapaz que ofereceu 5 pães e 2 peixes desafiou a lógica de outro discípulo, que disse que isso não adiantaria de nada. Mas quando Jesus abençoou os 5 pães e os 2 peixes para alimentar aquela multidão, ele não se limitou pela matemática e não permitiu que a realidade o impedisse de crer no milagre da multiplicação para suprir a necessidade daquelas pessoas. Jesus confiou no Pai e sabia que ao dar graças pelo pouco, Deus o abençoaria com muito, e assim milhares de pessoas receberam o milagre. Quanto mais você fortalecer a sua fé com a palavra, mais você verá as situações pela perspectiva de Deus e não se limitará a pensar no que você não consegue resolver, mas dará graças pelo pouco que você tem em mãos e confiará que o seu milagre está a caminho, porque Deus dará um jeito de interferir sobrenaturalmente naquilo que você necessita. Afinal, Ele tem prazer em te abençoar. Jesus alimenta uma multidão. Depois disso, Jesus atravessou o lago da Galileia, que também é chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque eles tinham visto os milagres que Jesus tinha feito, curando os doentes. Ele subiu um monte e sentou-se ali com os seus discípulos. A Páscoa, a festa principal dos judeus, estava perto. Jesus olhou em volta de si e viu que uma grande multidão estava chegando perto dele. Então disse a Filipe: "Onde vamos comprar comida para toda esta gente?" Ele sabia muito bem o que ia fazer, mas disse isso para ver qual seria a resposta de Filipe. Filipe respondeu assim: "Para cada pessoa poder receber um pouco de pão, nós precisaríamos gastar mais de 200 moedas de prata." Então um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Digam a todos que se sentem no chão." Então todos se sentaram. Havia muita grama naquele lugar.
Estavam ali quase 5.000 homens. Em seguida, Jesus pegou os pães, deu graças a Deus e os repartiu com todos, e fez o mesmo com os peixes. E todos comeram à vontade. Quando já estavam satisfeitos, ele disse aos discípulos: recolham os pedaços que sobraram, a fim de que não se perca nada. Eles ajuntaram os pedaços e encheram 12 cestos com o que sobrou dos 5 pães. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus.